Voltamos. Voltamos. Bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia, a Josi, a Silvana. Meninas, como está agora? Melhorou? Estava travando? Como está a conexão agora? Estou compartilhando nossos grupos, né, para todas as meninas entrarem. Sejam bem-vindas. A Luciana está aí, vê que nossa convidada já está aí. A Rose, a Tati. Quem mais está aí? Meninas, como está a conexão agora? Estão ouvindo bem? Melhorou? Ótimo. Ótimo, meninas. Obrigada, Josi. Melhorou, meninas. Então, glória a Deus. Nós vamos começar, então, a nossa live. Meninas, as nossas lives, né? Essa semana e na próxima semana, nós estaremos fazendo lives alusivas ao mês de Janeiro Branco, que é o mês, né, ali de conscientização da saúde mental. Então, com muito carinho, com muita oração, nós estaremos recebendo convidadas especiais, que estarão sendo usadas aqui sim, como profissionais, mas também são mulheres de Deus. Tenho certeza que Deus irá acrescentar na nossa vida através de cada uma delas. Então, nesse momento, antes de eu estar chamando a nossa convidada especial de hoje, eu quero te fazer um desafio. Você conhece alguém? Alguma irmã? Bom dia, meninas. Já vou estar saudando todas vocês. Você conhece alguém? Um irmão, um adolescente, uma jovem, que mesmo sendo cristã, serve a Deus, mulher de fé, mas está enfrentando algum tipo de problema na saúde mental? Está talvez passando por uma crise de ansiedade, por um transtorno, por um tipo de depressão. Talvez precisou de ajuda sim, porque nós somos corpo, alma e espírito. Você conhece? Eu te desafio nessa manhã você também compartilhar essa live com essa pessoa. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Irmãs, antes de iniciar os estudos, eu sempre tinha uma coisa assim, eu vou esfriar. Nesse momento eu já vou estar chamando a nossa convidada. Eu sempre pensava assim, nossa, eu vou... O conhecimento traz Deus em tudo. Quando eu comecei a estudar a psicanálise, quando eu comecei a atender, é como diz aquele louvor, eu te vejo em tudo. Então convide alguém para estar nessa live. Bom dia, Ju, seja bem-vinda. Bom dia para todos vocês. Bom dia, minha amada. Desde já agradeço pelo convite, hein? Estou aqui me sentindo honrada e é um prazer estar aqui com vocês nessa semana que se inicia, né? Que é onde você vai estar falando aí sobre saúde mental, que é algo tão importante que faz parte da nossa jornada, da nossa vida. Glória a Deus, Ju, se sinta abraçada. Irmãs, eu quero, dizer para vocês assim que a Ju é uma professora, foi minha professora, continuo, ali considerando minha professora. E é uma bênção, irmãs. É uma bênção a gente ver que a saúde mental não é só através de nós, né, Ju? É verdade. Primeiro em nós. Primeiro em nós. Então, minha amada, assim, tudo que Deus quer fazer, eu sempre acreditei nisso e hoje eu vivo isso. Sim, vai ser em nós, muito em nós, primeiro em nós e depois através de nós. Então, se você está aqui, não é por um acaso. Nós estamos aqui hoje, sim, com a nossa profissão, servindo o reino também com a nossa profissão, mas também com a nossa fé. E eu já quero estar passando a direção para Juliana Mara, né? A gente tem ali, eu digo assim, a gente assiste as lives, já sente íntima, parece que a gente já conhece, vi na conferência abracete, nem parecia que já conhecia. Mas isso vem de Deus, mas o Espírito Santo testifica. Então, compartilhe a live, marque uma amiga aqui, meninas. Marque uma amiga aqui. Saiba que tudo que Deus quer fazer através de você também vai ser em você. Não menospreze o poder da palavra de Deus, o poder do conhecimento, porque inteligência, sabedoria vem de Deus.
Tem coisas que na Verdade. terra a gente não compra. A sabedoria do alto vem de Deus. Ju, está com a direção, minha amada, deixa Deus te usar. As meninas se Amém. sintam saudadas, abraçadas. Eu queria saber, né, quem está aqui na live pela primeira vez. Sejam todas bem-vindas, se sintam abraçadas. E Ju, tenha liberdade, minha amada, de fazer aquilo que Deus colocou no teu coração. Amém. Obrigado, né, por essa oportunidade. E é sempre um prazer para mim poder falar, poder expressar um pouquinho daquilo que Deus tem feito na minha vida. E como eu sempre falo, né, hoje eu tenho vários títulos, mas o melhor dele é de ser serva do Senhor. Então eu abro mão de todos para ser um instrumento do Senhor. E esse é o foco principal. Quanto mais pessoas forem alcançadas, mais pessoas terão a oportunidade de viver a experiência que nós estamos vivendo, né? Que é a experiência de um sobrenatural, de uma mudança de vida. E foi isso que eu vivi. E aquilo que te faz prisioneiro, aquilo que foi seu cativeiro durante anos, Deus te dá uma autoridade neste lugar. É esse lugar que Deus te dá autoridade, porque você fala daquilo que você viveu. Então, nós vamos falar um pouquinho, e falar de saúde mental é algo de relevância, principalmente no tempo de hoje, num tempo em que nós estamos vivendo. E é interessante que, graças a Deus, através da informação, tem caído um pouco o número de preconceito a respeito da saúde mental. Mas eu venho de uma época, Denise, que não se podia nem tratar, sendo cristã, não se podia tratar de uma depressão. Por quê? Porque você era endemoniada, que você era possessa, que doença não é de Deus. Realmente, doença não é de Deus. Deus não colocou enfermidade, Ele levou as nossas enfermidades. Porém, existe uma diferença, né? Existe algo que acontece na vida da gente que pode ser consequência das nossas atitudes, pode ser consequência da nossa história, pode ser aí também uma permissão do Senhor para que se manifeste a glória dele. E eu até falo o seguinte: a mesma dor que me aprisionou foi a mesma dor que me fez ser conhecida. Então, se eu não tivesse a dor, não teria a cura, não teria transformação, não teria superação. Então, Deus tem propósito em todas as coisas. E a pessoa que vive um quadro de depressão, e eu vou compartilhar ao longo dessa live, na verdade, ela não é possessa, ela não é endemoniada. Ela vive uma opressão. Isso acontece. Por quê? Porque ela está tão fragilizada dentro do contexto da coisa, que acaba que o inimigo aí da nossa alma, ele vai nos oprimir, sim. Isso acontece. Mas nós somos servas do Senhor e que passam por um momento de aflição. Gente, deixa eu tirar esse filtro aqui. Na verdade, o que está acontecendo? O trem tá brilhando, eu tô achando que eu tô. Mas olha aqui pra você ver, gente. De manhã, isso aqui é calamidade pública. Isso aqui mexe com a nossa saúde mental, Denise. Ju, eu gosto muito de uma frase, né, complementando o que tu disse ali, que diz assim, ó, ferida fechada, ministério aberto. Olha que forte. Da gente, assim, eu sempre pergunto, tem muita gente que me procura, né, Denise, qual é o meu propósito? Eu já vou assim, ó, qual o seu maior problema? Qual a sua maior dificuldade? Porque é onde Eu nós vamos também. ter a autoridade. Nós vamos vencer para ter Exatamente. Você não autoridade. fala da história do outro, você fala de si. Então, Denise, vamos entender uma coisa para quem está aqui com a gente. E não deixe de compartilhar, não chame, porque eu tenho certeza que assim como o Senhor ministrou, o meu coração vai ministrar na vida de vocês que estão aqui. Existe alguém aqui que precisa dessa palavra nessa manhã. E o meu intuito, a minha oração é: Senhor, se a gente tiver acesso a uma vida, valeu a pena esse tempo, valeu a pena essa organização de agenda, porque para mim é mais difícil, né? Eu até fazia muitas lives com alunos, né, com pessoas, mas por causa da minha agenda ministerial e profissional, eu tive que reter um pouquinho, porque não tinha como. Mas
existe coisas que o Espírito Santo ele traz uma direção, ele traz uma paz. E é por isso que eu estou aqui, porque existe um propósito além, que é alcançar uma vida. E se a gente alcançar uma, valeu a pena esse tempo aqui. Então vamos lá. Saúde mental, fé, né? Nós estamos aí no mês de janeiro, o mês branco, considerado mês branco. Por que que o mês branco? Porque é o primeiro mês aonde você vai projetar todos os anos. Mas a gente tem aquela expectativa ano novo, vida nova, né? Como se fosse muito fácil. Só virou ali a data, as coisas mudou. Quem dera, né? Só muda se você mudar. Então, o janeiro branco, ele simboliza essa oportunidade de mudança de vida. Você pode dar cor ao seu ano. Depende de você. Qual cor você vai dar? Qual cor você vai dar? E qual cor eu vou dar para o meu ano? Qual projeto eu vou dar para o meu ano? Fala muito sobre a minha saúde mental. Porque se eu não estou bem, eu não planejo. Se eu não estou bem, vai ficar tudo preto meu ano, né? Mas se eu tô bem, ó, tá com um amarelão e tô achando que eu sou a última, né? Quase um ouro, um gold aqui. Mas por quê? Porque tá resplandecendo algo que tá bom. Então, a saúde mental, ela é crucial para quem quer conquistar, para quem quer mudar de vida. E o que é saúde mental? Porque as pessoas falam, mas muitas nem têm conhecimento do que é uma saúde mental, emocional. E o quanto que isso é importante na sua trajetória de vida. A saúde mental, ela é a maneira com que eu lido com as exigências da vida. A saúde mental é uma harmonização entre os meus desejos, entre a minha capacidade, entre as minhas ambições, os meus as minhas ideias, as minhas emoções. Ter uma saúde mental é estar equilibrado essas coisas. Ter uma saúde mental é saber como enfrentar uma situação que com certeza vai acontecer. Porque a nossa vida ela é altos e baixos. A nossa vida ela vai estar o tempo todo em desafio. No mundo tem aflições, mas tenha bom ano. Eu venci, você vai vencer também. Então, não tem como fugir. Mas qual que é a diferença? A diferença é o que você faz com essa situação. Juliana tinha uma história e o que ela fazia? Levava para dentro do quarto. Hoje eu tenho uma história até muito pior. Hoje eu passo por uma das piores situações da minha vida em questão de luta. E olha onde que eu tô. Olha onde eu vou. E não me prende. Por quê? Porque a minha alma está bem, a minha saúde mental está bem. Então a minha força é diferente. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é isso. O que é saúde mental? É a harmonia entre si, é a resistência que você tem para lidar com as adversidades da vida, do dia a dia. Isso é saúde mental. Então tá, ok. Mas fé, saúde mental, ou traduzindo, fé e ciência, dá certo? Fé e ciência anda junto? Como que pode isso? Denise, é tão interessante. Quando a gente fala sobre fé, o que é fé? O conceito fé é eu acreditar. Presta atenção nisso aqui, gente. O quanto é importante a saúde mental. A fé é a base para todas as coisas. Mas o que é fé? No contexto fé, é acreditar naquilo que eu ainda não vi. Fé, na verdade, é você ir num futuro que ainda não aconteceu. O futuro não se sabe. Mas a fé nada mais é, de uma forma simples, é trazer o futuro para o presente. Eu creio que eu vou vencer, eu creio que eu vou receber a minha cura, eu creio que eu vou passar as adversidades, eu acredito, isso é fé. Eu não estou vendo. O pessoal estava ali de frente ao Mar Vermelho. A Bíblia fala que e vinha o inimigo
deles ali? Não. A Bíblia fala que o mar abriu de lá para cá. Às vezes você não está vendo, mas já está acontecendo o seu milagre. Você não está vendo, mas já está acontecendo. E o que acontece? Isso é fé. Eu creio na palavra liberada. Eu creio. Só que ao mesmo tempo a palavra do Senhor fala o seguinte: não andeis ansiosos com o dia do amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Que loucura é essa? Agora me fala, que loucura é essa, meu Deus? Eu vivo pela fé, eu creio no amanhã, mas o amanhã eu tenho que entregar na mão do Senhor. Como que eu vou fazer essa dinâmica? Como que eu vou fazer essa dinâmica de trazer o futuro sem me tirar o presente? Você só consegue fazer isso se você tiver uma saúde mental. E aí, a fé não casa, não? Casa, sabe por quê? Porque se você não tiver uma saúde mental, isso vira ansiedade. E o que é ansiedade? Excesso do futuro no presente. Uma fé desequilibrada. Uma fé numa pessoinha que não cuida da sua alma, das suas emoções, porque nós somos corpo, alma e espírito. E a plenitude da vontade de Deus só vai acontecer quando houver o equilíbrio entre as três partes. Corpo, alma e espírito. O corpo, você aprende que você tem que fazer exercício físico, é ou não é, Denise? Tem que comer direitinho, morrer na dieta, tem que fazer caminhada. Eu tô disciplinada agora. Esse ano eu tô fazendo tudo direitinho. Ano passado eu sabotei, mas esse ano tá bonitinho. Já comecei. Porque eu aprendi que tem que ser. O corpo a gente aprende desde que você entende por dentro, gente, que você tem que cuidar da sua saúde física, corpo. Presta atenção comigo, participa comigo. O seu espírito, seja qual for a sua crença, você aprende que você tem que conectar com um ser superior a você, com uma autoridade. No meu caso, é o meu Deus Todo-Poderoso. Você aprende a ter uma relação de oração, de fé, de rezar. Você aprende a se conectar. Eu não sei o público que nós estamos aqui, mas eu não estou falando sobre prática, eu estou falando sobre pessoas. Então você aprende a cuidar do seu corpo e a cuidar do seu espiritual. Como você cuida do seu espiritual? Orando, jejuando, buscando a Deus, indo para a igreja. Assim você alimenta, lendo a palavra do Senhor, e você aprende isso. Agora me fala o que você aprende que você tem que fazer com a sua alma. Me conta o que te ensinaram, o que você faz com a sua alma. Mas você tem essas três partes. Você precisa ter um equilíbrio nessas três partes para que as coisas fluam com mais leveza. Para que você viva a plenitude da vontade de Deus na sua vida. Se não houver o equilíbrio, sabe aonde que vai sofrer? Corpo. Você começa a ter doenças psicossomáticas. Você começa a não ter força para buscar os seus sonhos e nem buscar a Deus. Se eu tiver de te dar um conselho, antes de você ir cuidar do seu corpo, já que você não está tendo muita força, vai cuidar da sua saúde mental, da sua alma. Porque alma é emoções, alma é os seus pensamentos, alma é aquilo que te domina, é a sua história. E se os pensamentos não vai bem, nada vai bem. Se as emoções não vai bem, isso te rouba uma energia terrível. E muitas pessoas não sabem por que começam uma academia e param no meio do caminho, porque tá com a ferida na alma.
E a ferida da alma, ela te rouba a sua energia. O que Jó aconteceu com ele? Ele fala, graças a Deus que eu tinha amigo, porque chegou um momento que a luta estava tão grande que eu não conseguia nem buscar Deus, eu não conseguia nem orar. Ele pediu os amigos para orar por ele. A vida espiritual, quando a alma não está legal, a vida espiritual também enfraquece. A gente não tem força nem para orar. Muitas vezes a nossa oração é uma lágrima que corre. E ainda bem que o Senhor sabe traduzir as nossas lágrimas. Então, como que podem falar que ciência e fé não vivem junto, se o autor e consumador da fé é o dono da sabedoria que deu ciência? É ele que é o dono da ciência. É claro que anda e casa junto. Vocês estão diante de uma pessoa que tem 24 anos de ministério. 24 anos, servas do Senhor. Eu nasci num lar cristão, mas eu considero 21 anos, por quê? Porque 21 anos que eu decidi ter uma vida com o Senhor. Eu, criança, eu fui para a presença do Senhor e nunca saí, nunca desviei da palavra do Senhor. Só que mesmo dentro da casa do Senhor, eu tive um quadro de depressão. Eu vivi 21 anos aprisionada num quadro de depressão. Numa época onde depressão era vista como algo demoníaco. Então eu tinha que ficar muitas vezes calada. Dessa depressão que não foi cuidada, eu trouxe uma síndrome do pânico, uma fobia social, uma ansiedade fora do comum. Isso me arremeteu a pensamento suicida e a tentativas. Mas como assim uma mulher que trabalhava na obra, que orava, que aconselhava, que dava direção, nessa aflição, sim, era o meu deserto, o meu espinho. E eu lutava com isso. Tá me ouvindo? Desculpa te interromper, mas eu só queria acrescentar, muitas pessoas são novas na fé, né, irmãs? De uns anos para cá. Mas nessa época da Ju, irmãs, a depressão, como é hoje, ou o luto, ou a pessoa está passando por um problema mental, Ju, eu já vi muito correr de pecado. Exato. O apontamento. Exato. Tem brecha. Conserta, sabe daí. Isso, se conserta, tem brecha. Se a mãe está passando com o filho, né, com algum problema, mas vocês fizeram alguma coisa, falta de perdão. Então, além da doença física, além do quadro oprimido, além do julgamento interno, né, Ju? Porque como Paulo disse, por fora, tremores externos, por dentro, temores internos, porque a pessoa está ali na mente sendo bombardeada o tempo todo com acusações internas, sim, muitas vezes por fora. Né, Ju? Eu queria até perguntar se você passou por esse apontamento, tipo, você precisa confessar algo, porque eu percebo, irmãs, agora, com conhecimento, como a Ju disse, está um pouco menos. Mas eu percebo, Ju, que não entrou, vamos, por exemplo, assim, Outubro Rosa, as igrejas aderiram até mesmo culto rosa. Eu não vi Janeiro Branco, alguma igreja ainda fazer culto do Janeiro Branco. Então, eu queria perguntar, né, Ju, se você passou por essa parte, assim, por essa questão ainda dos julgamentos, como é que foi essa parte, assim? Só queria, desculpa te interromper, assim, complementar, porque eu vejo que é muito importante, que as pessoas passam muito por isso, esses julgamentos externos também. E acaba isso afetando ainda mais a saúde mental da pessoa. Eu passei muito sobre isso. Passei muito. Nosso Deus, que estava endemoniada, que não era de Deus, que estava em pecado, com certo sua vida. Muito, muito, muito. Então, na verdade, ao longo do tempo, eu fui ficando calada. Eram os mais íntimos que sabiam. Tanto que quando eu contei agora um pouco sobre a minha história, foi um susto para muito. Porque eu estava sempre ali sorrindo, ajudando, mas eu tinha os meus desertos. Eu tinha o meu deserto. E eu não expunha tanto, até mesmo por causa desse julgamento. Só que
A gente escuta dentro da igreja, a gente escuta assim, Deus vai preencher o vazio do seu coração. Ele preenche todos os vazios do seu coração. Só que, na verdade, ele preenche, ele tem o poder para isso. Só que existe alguns vazios que não é ele, é você. Existe alguns vazios que não é o Senhor. Não é. Somos nós. E quando eu tinha fé, eu tinha a parte da fé, eu tinha essa construção de buscar a Deus e foi isso que me sustentou até aqui. Foi isso que me sustentou. Se não fosse isso, eu não estaria aqui. Ele guardou, ele ouviu a minha oração. Ele ouvia, ele dava ordem aos teus anjos em favor da minha vida. Tinha um propósito. Só que algo faltava, esse buraquinho não conseguia. Eu ficava assim, meu Deus, mas por que o meu buraco não é preenchido? Tem algo aqui dentro, tem algo aqui. Mas eu tenho vivido uma vida, buscado uma vida que agrada o seu coração. E aí, quando entrou a psicanálise, quando entrou a ciência, foi o conhecimento que me fez preencher aquilo que faltava. Por quê? Porque existe buraco que só você sabe o tamanho dele. Existe buraco que, se eu for contar para você, você vai ter uma percepção. Mas o tamanho exato é só você que sabe. O desenho exato é só você que sabe, porque as lágrimas foi você que derramou. Então é você que preenche esse buraco, não é Deus. É você que tem que voltar e consertar algumas coisas. É você que, por exemplo, tem que aprender que tem um amor próprio. Existe um amor próprio. E é só quando você tem um amor próprio que você vive como filha amada do Senhor. E aí sim esse pai pode vir acalentar os seus buracos. Muitas vezes a gente não é acalentado porque nós não permitimos ou não reconhecemos a posição que nós vivemos. E por que não reconhecemos? Por causa da nossa história. Por causa da nossa dor, da nossa saúde mental que não está legal. Por isso. E quando eu junto a ciência e a fé, o conhecimento da parte fisiológica de uma pessoa, eu entendo também a vida espiritual, eu preciso entender a alma. A minha maior tristeza hoje é ver, às vezes, algum líder falar que a depressão ela é demoníaca. Eu olho e falo assim, como é leigo, sabe nem o que está falando. Por quê? Porque existe depressões que é até uma questão fisiológica. Quando a pessoa tem uma baixa de hormônio, ela tem um quadro depressivo, físico. A pessoa teve um luto, uma tristeza, pode acontecer de vir, né? Então não é só. Agora, o que acontece? Quando você está num quadro de depressão, você fica mais tristonha, você fica mais debilitada, e a sua vida espiritual cai. E aí vem o dito cuide e fica aqui, porque ele fica aqui o tempo todo. 24 horas, ele está ao derredor, caçando a quem ele possa tragar. E aí você está frágil, acaba dando uma legalidade. Mas a palavra de Deus, eu contei um pouquinho sobre a minha história, mas a palavra de Deus lá em Mateus fala o seguinte: amarás o Senhor teu Deus sobre todo o teu coração e de toda a tua alma. E de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a esse. É amarás o teu próximo como a ti mesmo. O primeiro mandamento é amar a Deus como a nossa alma. Mas como anda a sua alma? Como anda a sua alma? Amarás ao teu próximo como ti mesmo. Quando eu falo assim rápido, o que eu penso? Deus, eu, o outro. Só que a sequência não é essa. Não, mentira, falei errado. Deus, o outro e eu. Mas a sequência certa é Deus, eu e o outro. Eu não posso dar nada que eu não tenha. Então, eu preciso estar bem de corpo, alma e espírito para que eu possa ajudar e transbordar. Eu preciso estar perfeita, Ju? Claro que não. Se você estiver perfeita,
minha filha, você vai morrer, porque você já chegou à estatura do varão perfeito, você já tem que ir para a glória. Entendeu? Jesus já voltou para você. Mas a Bíblia fala que nós temos que buscar a estatura do varão perfeito. Então, todos os dias eu tenho que buscar essa perfeição, eu tenho que melhorar todos os dias. Mas o que eu quero falar com você aqui é: como anda a sua alma? A pergunta que eu quero falar com você e que para mim é crucial nessa manhã, nesse dia. Como anda a sua alma? Porque, como eu disse, Janeiro Branco é a oportunidade de fazer um 2024 diferente. Mas vai depender de você. Como anda a sua alma? Por quê? A a carta de João 1:2 fala o seguinte: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Eu quero que você vença, eu quero que você conquista, eu quero que você tenha uma família abençoada, eu quero que você tenha uma vida próspera, eu quero que você realize seu sonho, é mais ou menos isso que está falando. Eu quero que vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a sua alma. Eu quero que vai bem, que você realize todas as coisas, assim como vai a tua alma. Então a pergunta de hoje é: como vai a tua alma? Muitas nem sabiam que tinham que cuidar dessa alma. Imagina o estraçalhado que está essa alma. Porque aprendeu que as emoções têm que ser recolhidas, aprendeu que não pode falar, que não pode verbalizar. Às vezes passa um relacionamento difícil e não conta para ninguém. Por quê? Porque as emoções de criança não foram valorizadas. Quando caiu, machucou, não era ouvida. E ela traz isso como verdade para a vida dela. É isso que tem que ser, é assim que tem que ser. Como que está a sua alma se você não fez manutenção nela? Pega uma estrada que uma BR que o DENIT não cuida dela. O que vai acontecer? Buraco, muito estrago. Agora pega uma estrada que você paga pedágio. Tá bonitinha, a manutenção tá sendo feita, tá sendo cuidada. Sua viagem até flui. Sua viagem até flui. É mais rápido. Rende porque a estrada tá boa. Como que você vai realizar e fazer de 2024 um ano extraordinário se a sua alma não vai bem? Porque o seu ano será referente à sua alma. Você sabe o que vai acontecer? Você vai fazer vários planos e daqui 6 meses você vai estar se sentindo frustrada porque não conseguiu fazer nada. Por que você não conseguiu? Porque sua alma não vai bem. Aí você procrastina. Você fica ansiosa pelo resultado. Tem gente, Denise, que tem medo e tem ansiedade até da prosperidade que ela pode ter. Até das portas abertas que vai aparecer. Olha que interessante. E aí, com medo de viver aquilo, ela fecha as portas, ela não vai. Ela trava. É ou não é? Vocês conhecem gente assim? Ju, eu percebo nessa parte que falta muitas vezes a autorresponsabilidade. Irmãs, nós estamos falando, né? Como a Ju disse, amei isso. O ano não vai mudar se nós não mudarmos. Eu sempre digo assim, irmãs, e eu digo porque eu fui ministrada nessa parte. Ju, pensa numa pessoa decidida. Eu decido isso, eu decido aquilo, eu decido, né? Me achava muito decidida. Agora me pergunta quais as ações que eu tomava quando eu decidi. Eu decidi emagrecer, eu decidi ir para academia, eu decidia fazer um plano, eu decidia fazer uma. Decidia muito. Até que, irmãs, o conhecimento, porque nós temos o espírito de conhecimento, nós temos a revelação do Espírito Santo, mas o conhecimento, assim como a sabedoria, a Bíblia diz que nós devemos buscar como ouro e a prata. Onde é que a gente acha ouro e prata, Ju? É fácil. Eita!
Não, a Sim, vamos gente, ali na esquina tem um a monte. gente busca muito e o Espírito Santo vem e entrega, mas a gente busca. Até que chegou sabe, Ju, chegou assim aquela revelação, aquele insight, aquela chave virou, que eu vi que eu tinha muitas decisões, mas eu tinha poucas ações. Tanto, irmãs, que eu tenho assim, atrás de vocês, é um mural cheio de frases, sabe, Ju? Tipo, várias coisas, né, para me ficar ativando minha mente. Uma delas está escrito decisão e ação. As duas andam juntas ali. Para quando eu penso alguma coisa, quando vem um insight de Deus, né, Ju? Quando vem aquela coisa, eu decido fazer. Mas como eu vou me mover? Deus, ele vai te dar muitas vezes estratégia, como diz a Ju, vai te dar um ano novo, vai te dar pessoas te aconselhando, vai te dar pessoas te ajudando, vai te encher, te instrumentalizar. Mas a ação, a autorresponsabilidade, o agir, o levantar, levanta-te, né, Ju? A Bíblia diz, levanta. Jesus não pegou aquele homem, mas para os discípulos, levantem ele da cama. Levanta e anda, Ju. E é tão forte isso, e aí isso fala sobre a saúde mental. Por quê? Por que que você tem sonhos, você planeja, mas você não executa? Porque a sua alma não vai bem. E você não aprendeu a cuidar dela. Ah, eu não sei. Busca uma terapeuta. Busca ajuda. Alguém que vai te lapidar, alguém que vai te moldar, que vai te pressionar. Porque a gente mesmo não arranca as feridas da gente, não. A gente lambe ela. Agora, foi tão interessante. Eu vou compartilhar algo bem íntimo meu. Que foi uma reflexão dessa virada de ano. O ano passado, eu vivi falando que eu queria fazer exercício físico. Escuta essa aqui, tá, gente? Eu tenho que fazer, eu preciso fazer exercício físico. Tinha que fazer. Falei, meu Deus, mas não tem jeito de eu fazer. Eu tentava todo dia, falei, não tem jeito de eu fazer, porque a minha vida de trabalho, a agenda é muito forte e ministerial, porque eu tenho, né, ministério na igreja, eu sou a frente da igreja, auxiliar, então é muita coisa, reuniões, essas coisas. E aí tem família, tem tudo certinho. E de manhã, eu tenho que fazer de manhã antes de trabalhar. Escuta vocês verem, tá, a história? Tem que fazer de manhã antes de trabalhar. Começar a atender. Só que eu tenho um filho, um sai para estudar, o marido sai para trabalhar e o outro fica comigo porque estuda à tarde. E eu falei, gente, não tem jeito de eu fazer. Como é que eu vou fazer de manhã? Eu tenho um menino, vai ficar com quem? E essa historinha de autossabotagem, eu contei o ano inteiro. Eu contei o ano inteiro. Quando foi no final que eu fui fazer aquela viagem, né, a turnê pela Europa, eu precisei de muita resistência, porque foi pauleira. Eu ministrei muito, eu viajava, tinha dia que eu era madrugada, chegava, pegava mala e ia para outro país. Chegava no país e fazia 4, 5 ministração, e às vezes 2 num dia. Então, eu precisava de uma resistência física, não só espiritual e não só aqui, mental, não, alma, não. Eu precisava física, aí eu sentia pressão. Eu sentia a falta que fez eu auto-sabotar. Aí eu falei, ano que vem eu vou vir nessa safadeza mesmo, que o ano já tá acabando, né? Mas ano que vem eu vou mudar. Agora presta atenção nisso aqui. Quando foi na virada que eu estava fazendo o meu projeto de vida, que eu estava já programando para o 2024, eu falei, gente, que safadeza, Juliana. Aí eu conversei comigo. Que safadeza! Você se auto-sabotou o ano inteiro falando que não tinha como ir por causa do menino que ficava com você. Só que você não lembrou que 2 dias da semana você tem funcionário em casa. Você tem ajudante. Se você quisesse mesmo ir, você deixava ele. E eu, ô, Mari, é verdade, você dormiu comigo. A minha intérprete, né? A Mari, eu tenho que cumprimentar, honrar a vida dela, que a Mari mora na Bélgica, e ela foi a minha intérprete na Holanda, na administração na Holanda. Nós fizemos uma imersão inteira com ela traduzindo em holandês. Ó, e era minha motorista, me deu cada abrigo, um carinho. Obrigado, que o Senhor te recompense grandemente, viu? Saudade. Então, vamos lá.
descobri que eu estava contando historinha. Porque se eu quisesse realmente fazer, eu tinha feito, tinha como fazer. Tinha como fazer, porque pelo menos 2 vezes na semana eu tinha alguém que podia ficar com meu filho ali pra mim. Era safadeza minha. Era criancinha aqui, ó, se sabotando. E aí, quando virou, eu falei, Deus, esse ano vai ser diferente. E eu vou fazer pelo menos 2 vezes por semana o exercício. Se der para fazer mais, eu faço. E eu me comprometi com a minha decisão. Então, você quer uma chave para mudar a sua história? Pega aqui. Não é sobre a decisão que você toma. É sobre o nível de comprometimento com a sua decisão. É isso que muda a sua história. Não é fácil para mim. Sabe o que eu estou fazendo? À tarde, eu vou com meu filho por questão de férias. Vou com ele, ele vai na bicicleta. Enquanto ele está andando de bicicleta, brincando, eu estou fazendo a caminhada. Aí eu não tô dando conta de fazer muita coisa, não. Mas o que eu tô fazendo? Aí eu corro um pouquinho, eu ando e faço uns exercícios, subo escada e desço escada, mas eu tô me comprometendo. Eu fico 1 hora ali, comprometida com a minha palavra, a minha decisão. Então, a autorresponsabilidade é o que muda a sua história. Eu não posso esperar, meu marido vai comigo. Eu vou ter alguém em casa. Eu vou. Não, isso aí é autossabotagem. Você está transferindo a responsabilidade da sua vida para o outro. E é por isso que você sofre. Porque o outro não sabe o tamanho do seu buraco. O outro nunca vai preencher o seu buraquinho. É você que sabe. É você que sabe a dor da sua história. É você que sabe o nível de uma pochete na barriga que você está incomodada. Não é o outro. Então levanta e vai. Corre atrás. E isso nós chamamos de amor próprio. Essa mesma palavra que fala, que deseja que tudo vai bem a sua vida, que você se realize. Há uma promessa sobre a tua vida liberada. Há uma palavra no futuro já decretado. Mas você está tão ansioso com o dia do amanhã que você acha que você é Deus e vai lá e faz o que não é para ser feito. Porque não sabe viver o processo. Não sabe entender a sua ansiedade, a sua saúde mental atrapalha o agir de Deus. E rouba de você os seus sonhos. Rouba de você as promessas que foram liberadas. Você anula aquilo que é legal na sua vida. E você está brincando de não cuidar da sua alma. E o mais importante de tudo, o corpo volta para o pó. A palavra diz que o corpo volta para o pó. O seu espírito vai voltar para Deus, porque é dele, ele te deu o fôlego dele. O seu fôlego é dele, vai voltar para ele, o espírito volta para o Senhor. Mas a sua alma vai para onde? Presta atenção. Quanto é importante você cuidar da sua alma, da sua saúde mental. Porque a sua alma, ou vai para o inferno ou vai para o céu. A sua alma tem condenação. A sua alma tem julgamento. Mas a sua alma pode ter repouso. Juliano, mas por que você está falando isso? Porque a sua dor, a sua falta de saúde mental te leva a ter comportamentos que tiram a salvação da sua vida. Você começa a ter um comportamento que não agrada o coração de Deus. Você vai adulterar e nós sabemos que por trás de um adultério existe um comportamento adoecido de uma alma. Não é simplesmente safadeza, mas você não agrada o coração de Deus. Você muitas vezes vai para uma compra compulsiva. Tem um nome sujo. Não é por causa de uma situação que você
passando, uma situação que você está passando, que todo mundo passa a prova. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas tem pessoas que têm um comportamento adoecido, por quê? Porque a alma está adoecida e te conduz a viver de uma maneira que não agrada o coração do Senhor. Uma mulher desequilibrada dentro de casa, um homem desequilibrado dentro de casa. Por que você grita? Por que você não ocupa? Por que você não é a videira frutífera sentado na mesa da sua casa? A videira simboliza a alegria. E você está sendo uma mulher que não é alegre dentro do seu lar. Que não gera alegria e gera dor nos seus filhos. Gera dor no seu relacionamento. E de mesmo modo o homem que não ocupa a posição de sacerdote desse lar. Por que seu comportamento está adoecido? E esse comportamento te tira da presença de Deus. E você longe da presença de Deus, a sua alma não vai ter repouso. Eu até brinco que fui, meu Deus, eu já sofri demais, eu não quero sofrer eternamente não, Deus me livre. Eu quero viver no pastos verdejantes, eu quero andar na rua de ouro. Eu quero ter minha casinha aí pertinho do Senhor. Tá no banquete celestial, porque eu já sofri demais aqui. Agora, se você não cuidar da sua alma vai te levar para a condenação eterna. E não tem nada mais precioso na face da terra do que a salvação. Esse é o bem mais precioso que alguém pode ter. A salvação é em Cristo. O preço já foi pago. E você não pode anular aquilo que foi feito por você. Ele morreu para que eu e você fosse cordeiro com Cristo. E junto com ele fôssemos herdeiros de uma herança. E não é qualquer herança, não. E para alguns, ele deixou um legado. Legado não é herança. Só carrega legado quem tem equilíbrio entre corpo, alma e espírito. E aqui eu não estou falando de perfeição, porque o Senhor sabe que nós não somos perfeitos. Ele nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas você precisa deixar ser moldado. Você precisa deixar ser lapidado. E você só vai encontrar a verdadeira herança que Deus tem para sua vida. Você só vai viver quando você se achar. Como assim, Juliana? Provérbios 31 fala. 31:10 fala. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede a de muito rubi. Me fala quem aqui que tá aqui com a gente que tem um rubizinho em casa? Porque tem gente que é abençoado milionário aqui. Pega aí, gente, pega aí, toma posse. Mas o rubi tem um valor que pra gente ter ele em casa é difícil. Agora imagina de muito rubis. Nós não estamos falando de pouquinho, nós estamos falando de muito. A mulher que se acha, mulher virtuosa, quem a achará? Se tem que achar, significa o quê? Se eu preciso achar algo, significa que isso está escondido. Está escondido. Quem a achará? Você quer que o seu marido te ache? Você quer que seu pai te ache? Você quer que seus amigos te achem? Você quer que todo mundo te ache, mas você mesmo não se acha. E a primeira pessoa que tem que se achar é você. Porque quando você se acha, automaticamente as pessoas virão você. Porque você se posiciona diferente. Você tem comportamentos diferentes. E o brilho de rubi não fica escondido. Presta atenção nessa palavra. Se está perdido, precisa ser achado. Até quando, mulher, você vai ficar perdido nas suas emoções?
Até quando você vai ficar dependendo dos outros te achar? Arregaça essas mangas aí, ó. E vai se lapidar. E vai se encontrar. Vai achar a mulher bonita que você é. Vai achar a mulher capaz que você é. A mulher sábia que você é. Não é sobre o que os outros acham, é sobre o que você sabe. Os outros, às vezes, não sabem não tão nariz. E você tá achando. Eles não estão achando nem esse. Você quer que eles achem você. Mas aquela que se acha, o seu valor excede de muito rubis. E só existe uma coisa. Só existe uma coisa que tem um valor que dinheiro nenhum pague. Joia nenhum paga. Alguém adivinha o que é? Não tem nada que excede o valor que já foi pago, que é o sangue do Cordeiro. O sangue de alguém puro, puro. Só esse excede de muito rubis. E já foi pago por você, mulher. Só basta você reconhecer que você é filha amada do Senhor. Que você é especial do jeitinho que você é. Não perca a sua essência, mas modula. Permita que o Espírito Santo te ajuste. Porque ninguém é obrigado a viver com as suas feridas. E nem você é obrigado a viver. Porque a pessoa que vive conduzida pela sua dor, ela é triste, ela é frustrada. E você não merece isso, não. Você não merece isso. Deus não te fez para isso. Deus não mandou o único filho dele morrer para que você achasse que você fosse tão pequena assim. Para você achar que não era merecedora do reino. Ei, você é filha do rei. Você é real. Real é que vem de realeza. Toca aí. Olha aí se você é real aí, ó. Dá uma olhada aí. Se você for real, ninguém tira de você não, boniteza. Você é da realeza. Só você tira. É só você tira. Então a palavra que eu quero deixar para você. Ajuste o seu corpo, alma e espírito. Fé e ciência andam junto e deve andar. Porque ciência fala do seu corpo, fala de você, fala da sua parte fisiológica. E quem te fez foi o dono da ciência. Não tem a musiquinha que fala aí, né? Dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Ó, dai-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do gentil ao ateu. Não, é isso? Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Eita glória! Ninguém explica! E tem coisa que não precisa de explicação, só precisa viver. Sobrenatural não se entende, se vive. Então, para de menosprezar aquilo que tem valor, que é você, a sua vida. Deus habita dentro de você, o fôlego de vida, um pedacinho dele está dentro de você. E se esse Deus está dentro de você, você não pode cansar, você não pode desistir, você não pode parar no meio do caminho, porque esse Deus não para. Esse Deus não desiste. Esse Deus não cansa. Se você está cansado, minha amada, é porque você está andando segundo o seu desejo e não o desejo desse Deus que habita dentro de você. Porque a palavra de Deus diz que ele não se cansa. Ele não se cansa. Presta atenção, se você está andando sobrecarregado, cansado, tem alguma coisa errada, porque o fardo dele é leve e suave. E se você andar debaixo dessa direção, o seu caminho vai ser
leve. Por que que eu falei que eu tô passando uma das fases mais difíceis da minha história? E mas eu estou mais tranquila, porque eu estou bem debaixo da asa daquele que me guarda. Eu tenho na minha história a depressão, como eu contei, fruto de abuso sexual, que isso trouxe uma consequência na minha vida familiar. Passei por questões financeiras muito difíceis. 15 anos de doenças consecutivas. 15 anos de doença, tá? Câncer. Eu fiz 5 biópsias, Deus me deu a cura de um câncer e eu tenho 3 nódulos no corpo. Sinto dor 24 horas porque tenho endometriose profunda. A parte pélvica toda é tomada pela endometriose. Tenho o abdômen todo colado, órgão com órgão, bridas intestinais e nos órgãos que inflama e eu sinto dor 24 horas. Por causa de uma apendicite supurada que eu tive e que teve que retirar os meus órgãos para lavar e voltar. Muita coisa eu já passei. Eu já fui desenganada pelo médico várias vezes. Várias vezes. Eu tenho uma promessa de Deus para minha vida e eu sei disso. Lidando com a depressão, fobia social e síndrome do pânico. Ainda. E a pessoa vinha falar que era demônio, mas ninguém sabia a minha história. Ninguém sabia a minha história, porque eu não contava. Eu só fui revelar o ano passado um pouco dessa história minha. E além disso tudo, por que hoje eu estou passando uma das fases mais difíceis da minha vida? Porque quando eu achei que eu estava bem, e eu estava bem, graças a Deus eu estou bem. 3 anos sem medicação e Deus me usando para curar, para ministrar. Eu recebo um diagnóstico da doença dos meus filhos. Uma síndrome rara, que até então era de uma síndrome rara que os médicos dizem que não tem cura. Preste atenção nisso. Eu não ia contar isso não, mas Deus está direcionando para contar. A ciência diz que não tem cura e que a doença é progressiva e que o final dela será a cegueira total. Um menino de 13 anos. E essa mãe teve que ouvir isso e voltar para casa sem saber o que fazer. Não tem tratamento, tem paliativo, e agora é o que Deus quiser fazer. Ok, já estava na fé. Meu filho já é um milagre, eu não podia nem tê-lo. Eu não podia ter meus filhos, eu tenho 2. Promessa de Deus. Esse menino, desde que nasceu, foi uma promessa de Deus, um milagre de Deus. Ele é estudado pela ciência. Aí começou a estudar ele, sabe o que aconteceu? Eu não estou entendendo, porque o clínico dele não bate com os exames. A ciência não entende ele. Não entende. E quando chegou esse laudo agora, da doença, é uma doença genética, uma malformação genética. E por ser algo genético, tinha então que mapear os pais. Então havia uma possibilidade de eu também ter a doença e ter transmitido. E foi algo muito difícil para mim. Mas, para surpresa, quem era o portador é o meu esposo. Só que ele é assintomático. E se o pai era o gene, tem o gene, possivelmente o outro filho também teria a doença. E um mês antes de eu viajar para a Europa, eu descobri que o segundo filho também tem a mesma síndrome. Meus 2 filhos e o meu marido. E no meio do caminho, quem ficou sendo a estabilidade do lar foi eu. Agora, pega uma coisa. Você acha que essa mulher que eu contei, que viveu isso tudo lá, a depressão, a ansiedade, seguraria esse barco hoje, se não tivesse uma saúde mental? Enquanto a dor estava sendo em mim,
eu tava tocando barco. Quem é mãe aí sabe o que é isso. Filho gripa. A gente já fica doida. A gente quer passar gripe pra gente. Agora imagina você receber de um médico que fala, olha, deixa o seu filho fazer o que ele quiser, porque pode ser que ele não faça. Você sabe o que é isso? Você sabe o que você receber? Tipo assim, eu fico o tempo todo com a interrogação, porque a síndrome, ele pode estourar o vaso a qualquer momento e romper e perder a visão. Dormiu hoje enxergando, amanhã não. Levou uma pancada, brincou na escola, levou uma pancada. E eu tive que tratar a minha ansiedade na marra, aprendendo a dependência do Senhor. E aí eu saí da ansiedade para viver a fé, porque o que me move é a fé. E eu ainda creio que eu vou abrir uma live no meu Instagram para contar o milagre que o meu Deus fez. Eu vivo pela fé todos os dias, porque se eu viver pela ansiedade, nem aqui eu estaria. Nem viajar ministrando eu teria ido. Não deixe que a sua dor te paralise. Faça do seu ano algo extraordinário, mas depende de você. Eu teria todos os motivos para estar paralisado, para estar aqui chorando. Mas eu não estou. Eu decidi me posicionar e fazer da minha dor lenço para a vida de pessoas. Tem dia que eu quero entrar para dentro daquele quarto e ficar caladinha, quietinha. Às vezes até é fácil, porque eu sou gente. Mas eu levanto e vou para a guerra, porque o meu amanhã pertence ao Senhor. Eu não sei se eu nem vou estar aqui amanhã. Eu não sei nem se eu vou estar aqui amanhã. Eu já estou preocupada, vou nada. Vou viver o hoje, vou falar que eu amo é hoje. Vou abraçar é hoje. É o hoje. É o agora. Os 2 minutos podem não se renovar para mim e nem para você, minha amada. Você está achando que você tem vida longa? Não. É 2 minutos. A cada 2 minutos, o seu fôlego de vida é renovado. Então, mude agora para você viver aquilo que você deseja e que já é direito seu. A sua ansiedade tem roubado você. Rouba o seu presente e não deixa você viver o seu futuro. Presta atenção nisso. Você que vai fazer do seu ano extraordinário, tenha comprometimento com a sua palavra. Não é pelo outro, é por você. É por você. E nós não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. É pela fé. É pela fé que eu vejo no final do ano, eu fazendo as viagens que eu quero fazer, eu levando meu filho para tratar onde eu quero levar. É pela fé. É pela fé. Eu ainda não vejo, mas creio. Mas creio. Para que a fé não roube e vire ansiedade, cuide da sua saúde mental. Porque a fé é o que vive um justo. E você é um justo no Senhor. Você é valorosa, você é preciosa. E Deus tem uma promessa já liberada sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que Deus te abençoe e que você realmente conquiste. Que eu profetizo em nome de Jesus sobre a sua vida. O ano do tesouro escondido. É o que eu estou vivendo para a minha vida. A palavra de Deus diz que o Senhor escondeu tesouros para os seus. Ele não escondeu de nós, ele escondeu para nós. E que o Espírito Santo te deu o mapa do tesouro. Que o Espírito Santo te conduza a viver o 2024, a prosperidade que o céu tem para a sua vida, em todas as áreas. Financeira, familiar, espiritual, mental, em todas as áreas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Ah, se deixar eu falo até. Falo até. Eu vou calar agora, tá? Glória Denise, a Deus. desculpa se eu tiver passado aí, mas eu acho que a gente entregou o que tinha que entregar, né? Essa era a missão, Ju. Essa era a missão. Eu, por mim, meninas, eu ficava ouvindo mais a Ju. Meninas, a palavra não precisa ser complementada, mas eu quero trazer um versículo, Ju,
que eu aprendi a orar e eu entendi que não era sobre ciência, porque nada é sobre ciência, tudo está na Bíblia. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1:7, diz assim para nós, meninas, é uma das chaves que a Ju nos entregou hoje. Não vos dei espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém. Ju, quando eu entendi que havia um espírito de equilíbrio, eu entendi que algumas áreas da minha vida não estavam sob o domínio desse espírito. Então, irmãs, às vezes a gente fala sobre equilíbrio, parece uma coisa tão distante. Eu, para mim, era assim, sabe, Ju? Tipo, equilíbrio, o que é isso? Como assim? Mas quando nós oramos a palavra, Senhor, o Senhor deu um espírito de equilíbrio. Senhor, eu quero que esse espírito governe a minha vida. Esse espírito de amor, de poder e de equilíbrio. Amém. A gente traz autoridade, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Amém. Então, esse equilíbrio que a Ju está falando é ciência, mas também é fé. Também é algo que Deus está liberando sobre nós. E como a Ju disse, quando Deus libera algo na nossa vida e a gente não recebe, nós não estamos usufruindo. Você É algo que Deus anula a cruz. já te Olha que deu. forte isso. Deus já liberou, Ju. Então, quando eu entendi essa minha oração, muitas Senhor me traz esse espírito de equilíbrio. Quando eu vejo, sabe, Ju, aquela área que está saindo um pouquinho, Deus me deu o espírito de equilíbrio. Amém. Então, isso não condiz com a palavra. Olha que interessante. Esses dias eu ouvi uma pessoa, estava comentando, falei, você precisa de terapia. Né? Eu fiz uma leitura, por que você não faz? Vai te ajudar. Aí a pessoa falou assim, mas eu sou cavalo velho, muda. Eu falei assim, mas você não tem o Espírito Santo? Porque quem tem o Espírito Santo muda. Só se você não tiver. Por quê? Um dos frutos do Espírito Santo é domínio próprio. Equilíbrio. Exatamente. Se você tem o Espírito Santo, se você fala em língua, você ora em língua aí, né? Reteté. Mas se você não domina suas emoções, tem alguma coisa errada. O fruto da árvore é esquisito. É verdade. Qual que é o fruto que a árvore está dando? Você reconhece a árvore pelo fruto. Você é cheio do Espírito Santo, não adianta rodar. Não adianta reteté para trás se você não vive. Tem como mudar. Se você tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo te molda. Ele te molda. Nós temos o nosso temperamento natural. Mas nós, como cristãos, temos que ter o temperamento moldado, controlado, temperado. Que é isso que agrada o coração de Deus. E nos faz chegar à estatura do varão perfeito e viver tudo aquilo que Deus tem para nós, né, filho? Bora lá viver. Bora dar cor nesse papel branco. Se tem de papel branco, tá com nada, não. Bem isso. Faz um arco-íris aí, entendeu? Porque 2024 vai ser extraordinário. Para mim vai ser. Então assuma aí sua cadeirinha, sua responsabilidade e bora escrever a sua história, porque a responsabilidade é sua, só sua. Glória a Deus. Ju, eu quero estar te agradecendo. Muito obrigada. Se sinta abraçada. Conte com a minha oração. Quem aqui, irmãs, se compromete a orar pela Ju, pelo seu ministério, pela família dela. Glória a Deus, assim, que você é um testemunho de fé. Amém. De fé. Foi muito, já sabia, né, sobre a doença ali do seu filho. E já estava ali, mas hoje, né, a gente sabendo um pouquinho mais. Irmãs, a única coisa que eu pensava, eu disse assim, a Ju não parou. A Ju foi na viagem. A Ju não ficou em casa. A Ju não disse, não, eu tô passando por um momento difícil, eu não vou participar da live. A Ju, tenho certeza que não parou de atender. Ela não parou, apesar da enfermidade, apesar das lutas, apesar que eu e você não venhamos parar, apesar daquilo que estamos passando e enfrentando. Salmo 126, eu acho, 126:5 fala. Aquele que semeias com lágrimas, andando e chorando, voltará com cestos cheios de sonhos. Dá para caminhar chorando, não pode parar. O Deus que habita em mim não para.
Chora, deixa a live correr, levanta a cabeça e vamos embora. Tem Glória a propósito, Deus, irmãs. tem direção, você tem algo para chegar. Glória a Dá Deus. Meninas, para muito fazer sessão online, pode chamar Isso, qualquer um de nós. eu ia responder isso agora, Ju, né? Meninas, sigam a Ju. Quem não conhece a Ju, né, tá conhecendo hoje, sigam o perfil dela. Ju faz sessão online, a Ju dá palestra, a Ju ministra a palavra. Ela é ali de Goiânia, né, Ju? Irmãs aí Eu sou de de cima. Minas, filho. Uai, De Minas, olha só que Minas, bênção. em BH. Meninas, né, aí que são mais do norte. Meninas, se alguém quiser trazer a Ju pro sul, tá? Vamos trazer a Ju pra cá, a Ju é uma Ju tá indo bênção. para qualquer lugar, minha Olha, filha, tá igual o vento. viu? Então, mas né, entre em contato com a Ju é uma bênção, siga o perfil dela. A Ju também está com um trabalho sobre legado, irmãs. Lindo. Participem dessa mentoria juntamente com a Ju, vai ser pelo Meet, vai ser aquela conexão mais próxima, né, Ju, do que live. Então você vai ter assistência, vai ter o carinho, a Ju é super atenciosa. Participem, sigam a Ju, meninas. E eu encerro, né, essa live de hoje, louvando a Deus pela sua vida. Compartilhe com alguma amiga, vai ficar salva. Amanhã, irmãs, essa live terapêutica vai ser um pouquinho diferente. Vai ser, eu não estarei recebendo ninguém, eu estarei participando de outra live às 9 horas, né? Vou estar trazendo ali amanhã também a palavra, mas será sobre saúde mental. A palavra que Deus me deu vai ser sobre o poder das palavras. Então, quero convidar vocês, meninas, né? Não, 9 horas esteja aqui no Instagram, que eu vou estar entrando, né, com outra ali. Acho que a Carmen está aí, com a Carmen, também psicanalista clínica, também nessa missão. Ju, minha amada, se sinta abraçada. Eu quero passar a oportunidade para você, de você estar se despedindo e orando por nós. Amém? Eu que agradeço a oportunidade, me senti honrada, eu gosto desse contato. Inclusive, o Encontro do Legado ele foi criado para isso, um compartilhar, um derramar. E esse mês vai ser muito importante que nós vamos falar sobre a abordagem suicida humanizada, a maneira correta de se abordar um tentante. Eu tenho 2 capacitações nessa área com um corpo de bombeiro. Sargento, então é um conhecimento bem forte. Então, se eu fosse você, vinha participar comigo, tá? Um valorzinho risório aí e que dá para todo mundo participar. É um transbordar mesmo que o Senhor colocou no meu coração. E eu quero agradecer, né, todos vocês que estiveram aqui com a gente. Compartilha essa live. Quanto mais pessoas tiver essa informação, vidas que nós estamos dando oportunidade de mudar a sua história. É uma palavra que leva a pessoa a tirar a sua vida, mas uma palavra traz ela de volta para a vida. E você pode ser esse canal de bênção para essa pessoa. Juntas somos mais fortes e podemos sim fazer diferença. Amém? Então vamos orar? Feche seus olhos aí, aonde você estiver, receba essa oração. Em nome de Jesus, Pai Santo, amado, querido, autor e consumador da nossa vida, a Ti nós rendemos graças, louvores, porque só o Senhor és digno de todo louvor, de toda adoração. Pai, nesse momento eu entrego, Senhor, cada um que está aqui nessa live, cada um que participou ao vivo e aqueles que não viram ao vivo, mas está tendo acesso a essa live. Pai, eu te peço que vai de encontro a essa casa aqui representado. Eu não sei o que está passando, eu não sei qual é a adversidade, qual é a luta do seu filho, da sua filha, mas eu sei que existe um Deus do impossível, eu sei que existe um Deus que tem o governo de todas as coisas na sua mão, que tem o domínio sobre todas as coisas, e é com esse Deus que eu peço, vai de encontro, levando paz, levando refrigério, levando um bálsamo nessa alma, trazendo o equilíbrio, Senhor, sobre todas as coisas. Pai, a tua palavra diz que o Senhor é o grande eu sou. Então eu peço, o grande eu sou, se manifeste nessa vida. Seja aquilo que ela precisa nesse momento. Se for uma cura, libera a cura, porque tu és Jeová Rafá. Se for um financeiro, libera a prosperidade, porque tu és Jeová Jiré. Pai, tu és a paz, Jeová Shalom. Tu és aquilo que o teu povo necessita. E por isso eu te peço, vá de encontro a esse coração e seja o grande eu sou. Eu não sei, tem terras que eu não consigo ir, mas o teu Espírito Santo vai, Pai. E eu coloco essas vidas aqui representadas nas tuas mãos.
que o Senhor tenha o governo dessas vidas e que haja paz, equilíbrio, fruto do teu Espírito sobre essa casa, sobre essa vida. E que esse povo saia daqui com uma certeza que nós ainda não vemos, mas cremos que o milagre vai acontecer, que ainda não vemos, mas cremos que o meu futuro será um futuro extraordinário, porque a tua palavra já foi liberada sobre as nossas vidas. E eu confirmo isso com a autoridade dada em Cristo Jesus, para a honra e glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meninas, eu vou pedir um último pedido antes de, né, tá liberando a Ju também, não quero atrapalhar. Pedir para vocês tirarem uma fotinho nossa. E quem puder estar compartilhando, eu vou tirar os comentários aqui para a Ju aparecer. Quem puder estar compartilhando, meninas, né? Nos marcando aqui o perfil, marcando ali a Ju, seguindo a Ju, né? Falando que foi uma bênção, irmãos, porque nós somos, né, ali como mulher samaritana, nós levamos as boas novas também. Então, eu vou estar pedindo para vocês tirarem uma fotinho. Amém? Acredito que deu. Gente, passa eu no Remini, tá? Pra tirar. Ai, Jesus. Acredito que deu, a Ó, gente, aqui né? eu tô no natural aí, ó. Aqui eu não sou fake, não, tá vendo? Nem filtrei, vocês nem deixou com filtro. É, lasqueira. Meninas, que Deus abençoe cada uma de vocês. Um beijo, Ju. Muito Amém. obrigada pelo sim. E Amém. que, assim como você veio transbordar Amém. nessa manhã, como você veio se doar, veio, né, entrega de coração disponível, Ju, que o Senhor entregue aquilo que você precisa também, que essa bênção não fique somente através de ti, mas que tudo aquilo que você tem entregado, que talvez só você e o Pai sabem, você venha colher, andando e chorando, mas a Bíblia diz também que há uma promessa ali, é colhendo, é voltando feliz. Eu quero te dizer que não somente eu, mas tenho certeza que todas as meninas que estão aqui, nós queremos estar nessa live, ali louvando a Deus pela tua vitória e pela vitória dos teus filhos. Jesus, eu tomo posse. Amém. Beijo. Obrigado. Beijo, minhas irmãs. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Deus abençoe. Amém. Beijo.